Há uma história que está sendo contada agora mesmo em todos os lugares. Está em artigos, podcasts, TikToks e até em estudos acadêmicos. A narrativa é a seguinte: as mulheres estão abandonando os relacionamentos em números recordes porque os homens simplesmente não estão à altura. Os homens não se comunicam. Os homens não fazem sua parte em casa. Os homens não satisfazem as necessidades emocionais. Consequentemente, as mulheres finalmente empoderadas e despertas estão saindo pela porta em direção à liberdade e à felicidade. É uma história linda, até inspiradora. Só há um problema. Na realidade, não termina como prometeram. Vejam bem, se deixar o relacionamento fosse a cura, então as mulheres que se foram deveriam estar prosperando. Deveriam estar radiantes. Deveriam estar escrevendo cartas de agradecimento aos seus advogados de divórcio. Mas é disto que ninguém fala. Uma porcentagem enorme de mulheres que abandonam relacionamentos continua infeliz. Nem depois de 6 meses, nem depois de um ano, nem depois de 3. A insatisfação as segue como uma sombra que colocaram na mala. Hoje vamos analisar o porquê. Isso não é para atacar nem defender ninguém, mas para observar algo que a maioria das pessoas tem medo demais de dizer em voz alta. E se o problema nunca foi o homem? E se o problema for algo mais profundo, algo que nenhuma separação vai resolver? Vamos a isso. Primeiro reconheçamos o que está acontecendo realmente. As mulheres estão iniciando divórcios com taxas de quase 70% em alguns países. Estão terminando relacionamentos de longo prazo e abandonando casamentos que, no papel, parecem estar bem. Não há abusos nem traições, apenas insatisfação, a sensação de que algo falta e a percepção de que isso não pode ser tudo. A explicação convencional é muito simples. Os homens estão falhando. Os homens se acomodaram demais. Os homens pararam de cortejar. Os homens esperam que as mulheres trabalhem em tempo integral e depois cheguem em casa para um segundo turno de cozinha, limpeza e carga emocional. Enquanto isso, o homem está no sofá vendo esportes, se coçando e sem contribuir com nada. De acordo com essa narrativa, as mulheres finalmente despertaram e perceberam que merecem algo melhor. Já não se conformam. Elas escolhem a si mesmas. Ouvi essa explicação 1000 vezes. E vejam, há algo de verdade nela. Alguns homens, sem dúvida, tornam-se preguiçosos. Alguns homens param de se esforçar e alguns relacionamentos se desequilibram. Não estou aqui para negar isso. Mas é aqui que começo a fazer perguntas incômodas. Se os homens são o problema e as mulheres deixam os homens, então o problema deveria estar resolvido, certo? É lógica básica. Se você tem dor de cabeça, toma uma aspirina e a dor desaparece. Se você está em um relacionamento insatisfatório com um homem preguiçoso e o deixa, a satisfação deveria chegar. Mas não é isso que estamos vendo. O que estamos vendo são mulheres deixando relacionamentos e depois relatando insatisfação em suas carreiras, suas amizades, sua saúde mental, suas dinâmicas familiares e, basicamente, em todas as áreas da vida. Nesse ponto, você tem que parar e perguntar: é possível que o diagnóstico estivesse errado? Permitam-me propor uma analogia. Imaginem uma criança que se comporta mal na escola. O professor diz que ela tem TDAH porque não consegue se concentrar, é disruptiva e precisa de medicação. Isso faz sentido, certo? Mas depois você descobre que essa mesma criança se comporta perfeitamente em casa. Ela se concentra nos videogames por 6 horas seguidas. Fica calma com os avós. Lê livros sem problemas. De repente, o diagnóstico parece balançar. Se o problema fosse realmente TDAH, ele se manifestaria em todos os lugares, não apenas em uma sala de aula com um professor. A mesma lógica se aplica aqui. Se a insatisfação das mulheres fosse causada especificamente pelos homens e pelos relacionamentos, então essa insatisfação deveria se concentrar nos relacionamentos. Mas não é assim. As mulheres relatam uma menor satisfação do que os homens em suas carreiras. As mulheres relatam uma menor satisfação do que os homens nas dinâmicas de trabalho. As mulheres têm taxas significativamente mais altas de ansiedade, depressão e uso de medicação para problemas de saúde mental,
Relatam mais estresse, mais sobrecarga e mais esgotamento. Agora, alguns dirão que isso é porque as mulheres são mais oprimidas em todas as áreas da vida, que o local de trabalho é sexista, que o sistema de saúde as ignora e que a sociedade lhes impõe exigências impossíveis. Claro, algo disso é verdade, mas aqui está um dado que quebra completamente a narrativa. Estudos descobriram que, em muitos contextos de trabalho, as mulheres na realidade relatam uma menor satisfação quando trabalham sob uma liderança feminina em comparação com uma masculina. Um momento, o quê? Se o problema fossem os homens e os sistemas dominados por homens, então os locais de trabalho dirigidos por mulheres deveriam ser uma utopia. Deveriam ser mulheres apoiando mulheres, sem patriarcado nem teto de vidro. Finalmente todos se entenderiam. Mas não é isso que os dados mostram. Os dados mostram que a insatisfação persiste independentemente de quem esteja no comando, o que nos diz algo importante. A insatisfação não vem do homem em casa, nem do homem no trabalho. A insatisfação vem de um lugar totalmente diferente. Deixem-me dizer o que acredito que está acontecendo na realidade, e isso vai ser incômodo, então apertem os cintos. As mulheres, em média, podem simplesmente experimentar mais insatisfação do que os homens. Isso não é porque suas vidas sejam piores ou porque os homens tenham vida fácil, mas por diferenças fundamentais em como homens e mulheres processam as emoções, formam expectativas e avaliam suas circunstâncias. Pensem desta maneira. Duas pessoas comem exatamente a mesma comida no mesmo restaurante. Uma pessoa diz que foi ótima, a outra diz que foi decepcionante. Mesma comida, mesmo serviço, mesma experiência, mas processamento interno diferente, expectativas prévias diferentes e critérios de avaliação diferentes. Agora multipliquem isso por cada área da vida: carreira, relacionamentos, saúde, família, amizades, e começarão a ver um padrão. Os homens, em geral, costumam ter expectativas mais baixas, não porque sejam menos ambiciosos, mas porque são socializados de forma diferente. Um homem consegue um emprego que paga as contas e lhe dá algum tempo livre, e pensa: isso está bom, isso funciona. Uma mulher no mesmo emprego poderia pensar: mas esta é a minha paixão? Estou alcançando o meu potencial? É para isso que eu nasci? Estou causando um impacto? O trabalho é idêntico, mas a experiência interna é completamente diferente. Não estou inventando isso. A pesquisa psicológica mostra sistematicamente que as mulheres pontuam mais alto em neuroticismo. Isso não é um insulto, é um termo clínico que se refere à tendência de experimentar emoções negativas com mais frequência e intensidade. Ansiedade, preocupação, insatisfação e ruminação. Essas não são falhas morais. São tendências psicológicas que existem em um espectro. E as mulheres, em média, situam-se mais alto nesse espectro. Aqui é onde a coisa fica interessante. Se uma mulher tem uma tendência de base para a insatisfação e está em um relacionamento, o que ela conclui? Conclui que o relacionamento é o problema. Se está em um emprego, conclui que o emprego é o problema. Se mora em uma determinada cidade, a cidade é o problema. A insatisfação é real e é sentida genuinamente, mas a atribuição, a explicação do porquê, é onde ocorre o erro. Deixa o relacionamento, mas a insatisfação permanece. Muda de emprego, mas a insatisfação permanece. Muda-se para uma nova cidade, mas a insatisfação permanece. Então, uma noite, ela fica acordada às 2 da manhã, olhando para o teto, perguntando-se por que nada funciona e por que cada porta que abre leva a outro quarto que parece exatamente igual ao anterior. Ninguém lhe disse que isso aconteceria. Ninguém a avisou que aquilo de que ela fugia nunca esteve no quarto para começar. Estava na mala que ela fez. Deixem-me falar sobre as expectativas, porque aqui é onde a faca realmente se torce. As mulheres de hoje são criadas com um conjunto de promessas muito específicas. Você pode ter tudo. Você pode ter a carreira e a família. Pode ser independente e ser apoiada. Pode encontrar um parceiro que seja seu melhor amigo, seu terapeuta, seu protetor, seu igual, seu incentivador e seu parceiro intelectual. Ele deve fazer você rir, fazer você se sentir segura, desafiá-la a crescer, dar-lhe espaço, estar disponível emocionalmente, ser estável financeiramente,
fisicamente atraente e estar alinhado espiritualmente. Isso não é um parceiro, é um personagem de ficção. É uma fantasia de oficina de ursinhos sob medida, montada a partir de comédias românticas e coaches de relacionamento do Instagram. Nenhum ser humano, homem ou mulher, pode cumprir essa lista de forma constante. Mas as mulheres são ensinadas que se o homem não marcar cada caixa, elas estão se contentando com pouco. E contentar-se com pouco é o maior pecado da feminilidade moderna. Significa que você desistiu. Significa que você traiu a si mesma. Então ela vai embora, não porque ele fosse mau, mas porque não era perfeito. Depois ela entra no mercado de namoro procurando alguém que marque todas as caixas. E sabem de uma coisa? Encontra mais humanos imperfeitos. Só que agora são estranhos com sua própria bagagem, suas próprias manias e sua própria incapacidade de ser tudo ao mesmo tempo. O cara que está disponível emocionalmente está falido. O cara que é estável financeiramente é emocionalmente distante. O cara que a faz rir não quer filhos. O cara que quer filhos não é atraente. É um festival de concessões, com a diferença de que agora ela não tem 10 anos de história compartilhada para ajudá-la a tolerá-las. Enquanto isso, os homens são socializados com expectativas diferentes. Um homem é ensinado. Procure alguém que você possa tolerar, construam algo juntos e não reclame. Isso é tudo. O patamar não é, ela deve satisfazer todas as minhas necessidades emocionais. O patamar é, não nos odiamos e podemos funcionar. É um patamar mais baixo. Paradoxalmente, um patamar mais baixo costuma levar a uma maior satisfação, porque a satisfação nada mais é do que a realidade menos as expectativas. Se suas expectativas são modestas, a realidade pode superá-las facilmente. Se suas expectativas são astronômicas, a realidade sempre ficará aquém. Aqui está algo que realmente desafia a narrativa: as relações lésbicas. Duas mulheres, sem homens envolvidos. De acordo com a explicação convencional, isso deveria ser uma utopia relacional. Sem masculinidade tóxica, sem desequilíbrio de carga emocional, com um cara distraído, apenas duas mulheres que se entendem profundamente. Então, o que vemos? Os casais de lésbicas têm as taxas de divórcio mais altas de qualquer tipo de relacionamento. Mais altas que os casais heterossexuais e significativamente mais altas que os casais de homens gays. Um momento, se os homens são o problema, como isso faz sentido? Duas mulheres, nenhum homem, maior taxa de divórcio. Dois homens, nenhuma mulher, menor taxa de divórcio. Os dados estão gritando algo para nós, e a maioria das pessoas tampa os ouvidos porque não quer ouvir. A presença de mulheres em um relacionamento correlaciona-se com taxas mais altas de dissolução. Não porque as mulheres sejam más, mas porque as mulheres podem, em média, experimentar a insatisfação de forma mais aguda, relatá-la com mais facilidade e agir de acordo com mais decisão. Os casais de homens gays, por outro lado, têm as taxas de divórcio mais baixas. Trata-se de duas pessoas com expectativas de base mais baixas, limiares de tolerância mais altos e menos tendência a interpretar a imperfeição como uma traição. Eles não precisam que o relacionamento seja uma experiência espiritual toda terça-feira. Precisam que funcione, e funciona porque deixam que funcione. Não estou dizendo que os homens sejam superiores ou que as mulheres estejam estragadas. Estou dizendo que há um desajuste entre como falamos da insatisfação nos relacionamentos e o que a está causando realmente. Continuamos entregando às mulheres uma narrativa que diz: se você está infeliz, ele é o problema. Vá embora e busque a felicidade em outro lugar. As mulheres seguem esse conselho, vão embora e não encontram a felicidade em outro lugar. Encontram a mesma insatisfação com uma roupa diferente. Conversei com inúmeros homens que passaram por divórcios, e o padrão é este. Ela diz que está infeliz. Ele pergunta o que há de errado. Ela não sabe articular totalmente, simplesmente sente que algo falta. Ele tenta mudar, faz mais em casa, planeja encontros, lê livros sobre comunicação e vai à terapia. Nada funciona porque ele está tentando consertar um problema que não vive onde ela diz que vive. É como se ela lhe dissesse que o telhado tem goteiras e ele passasse o tempo remendando-o, mas a água na realidade vem de um cano quebrado no porão.
Ele pode remendar esse telhado para sempre, mas a casa continuará inundando porque o diagnóstico estava errado desde o começo. A insatisfação não é por causa dele, é pela lacuna entre as expectativas dela de como a vida deveria ser e como a vida é na realidade. Nenhum homem, por mais perfeito que seja, pode fechar essa lacuna porque a lacuna é interna. Aqui vem a parte dolorosa. Depois que ela vai embora, a realidade bate. O primeiro ano pode parecer liberdade, sem compromissos, sem negociações. Ela pode comer o que quiser, dormir quando quiser e viver como quiser. Mas depois a liberdade começa a parecer vazio. O silêncio que antes parecia pacífico começa a ser opressor. A independência que antes parecia empoderadora começa a parecer isolamento. Aos poucos ela percebe que o relacionamento não era a gaiola. O relacionamento era a mobília. Agora ela está de pé em um quarto vazio se perguntando por que não se sente em casa. Começa a namorar de novo e lembrem-se, suas expectativas não mudaram. Continua querendo o cara que marque cada caixa. Mas agora ela é mais velha, pode ser que tenha filhos, e sua posição no mercado mudou. Os caras que marcam mais caixas perseguem mulheres mais jovens e sem bagagem. Os caras que estão disponíveis estão por uma razão. Ela está nadando em um lago menor com requisitos maiores. As contas não batem. Então, uma noite, talvez uma terça ou um sábado, ela está sentada sozinha olhando o celular e vê uma foto do seu ex. Ele está com alguém novo. Parece feliz e algo se retorce no peito dela, porque de repente lhe ocorre que ele não era o problema. Era apenas um homem fazendo o melhor que podia, e ela foi embora porque o melhor que ele podia dar não se parecia com a fantasia. Agora outra pessoa está desfrutando do que ela descartou. Este é o momento que quebra uma mulher. Não o divórcio nem os fracassos nos encontros, mas o momento em que ela percebe que fez uma troca. Trocou algo real por algo imaginado, e o imaginado nunca apareceu, enquanto o real seguiu em frente. Ela está de pé no meio de sua liberdade e ela tem gosto de cinzas. Agora, deixem-me esclarecer algo antes que os comentários explodam. Não estou dizendo que as mulheres devam ficar em relacionamentos ruins. Não estou dizendo que as mulheres não devam ter padrões ou que devam simplesmente baixar suas expectativas e aceitar maus tratos. Se um relacionamento é abusivo, vá embora. Se é genuinamente destrutivo, vá embora. Se você fez todo o possível e continua sendo tóxico, vá embora. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de mulheres que abandonam relacionamentos decentes, não abusivos, não tóxicos, apenas imperfeitos, porque acreditam que algo melhor as espera. Para a maioria delas, não há nada melhor esperando. O que as espera é a mesma insatisfação que já tinham, menos o parceiro que costumava ajudar a carregar o peso. A sociedade fez algo cruel com as mulheres. Disse-lhes que a felicidade é seu direito de nascimento, que devem se sentir realizadas, apaixonadas, empolgadas e contentes em todos os momentos. Ensinou-lhes que qualquer emoção negativa é um sinal de que algo está errado e deve ser consertado, e que o desconforto é o universo dizendo-lhes para irem embora, mudarem ou buscarem outra coisa. Assim, as mulheres passam a vida perseguindo um sentimento que nunca foi destinado a ser permanente. Os homens recebem uma mensagem diferente. A vida é dura, relacionamentos dão trabalho e sua função é aguentar e prover. Não é glamouroso, mas pode ser mais preciso porque coloca as expectativas em um nível que a realidade pode de fato cumprir. Um homem espera dificuldades e as encontra. Expectativa cumprida. Uma mulher espera plenitude e encontra dificuldades. Expectativa violada. Mesma realidade, experiência diferente. Permitam-me dar um marco de referência. A distinção entre o tempo e o clima. Suas emoções cotidianas são o tempo. Flutuam. Alguns dias você se sente próxima do seu parceiro, outros distante, outros irritada e outros grata. Isso é normal. Isso é o tempo. Mas o clima, o padrão geral ao longo dos anos, é o que importa. O clima é geralmente quente. Vocês funcionam geralmente bem juntos e se apoiam mutuamente? Se sim, então uma frente fria ocasional não é motivo para se mudar para outro país. Mas as mulheres muitas vezes são ensinadas a tratar o tempo como clima. Uma semana ruim se torna evidência de que o relacionamento está condenado.
Uma discussão se torna a prova de que ele não a entende. Um período de desconexão se torna um sinal de que ela está com a pessoa errada. Assim, ela termina relacionamentos durante tempestades que teriam passado em alguns dias se apenas tivesse esperado. Os homens fazem o contrário. Ignoram os sinais de alerta por tempo demais e ficam em relacionamentos rompidos porque temem a mudança. Isso é um problema em si, mas pelo menos os homens não abandonam relacionamentos sólidos por uma terça-feira ruim. Há algo positivo em um limiar de tolerância mais alto, mesmo que às vezes caia na negação. A mensagem social dirigida às mulheres é implacável. Desde a infância, dizem às meninas que são princesas, que merecem um príncipe encantado. Vêem filmes onde o amor conquista tudo e o relacionamento certo parece mágica. Crescem e leem artigos sobre nunca se conformar. Suas amigas dizem que merecem algo melhor toda vez que reclamam. O Instagram mostra vislumbres selecionados de relacionamentos perfeitos que não existem. Depois entram em relacionamentos reais com homens reais. Homens que arrotam, homens que esquecem aniversários, homens que querem sexo mais ou menos que elas, homens que se estressam e se retraem, homens que têm dias ruins e não querem falar de sentimentos. Homens que são, em outras palavras, humanos. Parece uma traição porque ninguém lhe disse que o normal é assim. Ninguém lhe disse que o escolhido também deixa as meias no chão. Enquanto isso, as expectativas dos homens são formadas por uma realidade diferente. Veem seus pais tolerarem os estados de espírito de suas mães. Veem os relacionamentos como algo que precisa de manutenção, como um carro. Você não joga fora um carro porque ele precisa de uma troca de óleo. Você faz a manutenção. Não se supõe que o carro deva fazer você se sentir mágico. Supõe-se que ele leve você do ponto A ao ponto B. Essa visão utilitária, embora pouco atraente, é na verdade mais propícia à estabilidade a longo prazo. Qual é a solução? Não fingirei que há uma fácil, mas começa com a honestidade. Às mulheres precisa ser dita a verdade sobre a felicidade. Não é um destino onde se chega tomando as decisões certas. É um estado flutuante que vem e vai independentemente das suas circunstâncias. Certa quantidade de insatisfação é a base. Faz parte de ser humano. Perseguir a satisfação perfeita mudando constantemente suas circunstâncias externas é uma esteira que nunca para. As mulheres precisam entender que a lacuna entre as expectativas e a realidade não é criada pelos seus parceiros. É criada por uma cultura que lhes vendeu uma fantasia. A solução não é deixar o homem que não entregou a fantasia. A solução é chorar a fantasia, aceitar a realidade e encontrar sentido no que é realmente possível. E os homens precisam entender o que estão enfrentando. Quando sua mulher diz que está infeliz e não sabe explicar o porquê, pode ser que não seja sobre você. Pode ser um processo interno que você não pode consertar. Seu trabalho não é se tornar uma pessoa diferente. É ser constante, estar presente e parar de assumir a responsabilidade por emoções que não lhe pertencem. Você pode apoiá-la, mas não pode salvá-la de si mesma. As mulheres que compreendem isso param de fugir. Percebem que cada relacionamento terá problemas, cada trabalho terá frustrações e cada cidade terá coisas que odeiam. Percebem que a felicidade não consiste em encontrar circunstâncias perfeitas, mas em ajustar sua resposta interna diante das imperfeitas. Começam práticas de gratitude, vão à terapia para entender seus padrões e aprendem a distinguir entre problemas genuínos e insatisfação humana normal. Algumas das mais inteligentes, inclusive, voltam para os homens que deixaram, não porque não pudessem sobreviver sozinhas, mas porque perceberam que o que tinham era, na verdade, raro. Um homem que estava lá, um homem que se esforçava e um homem que estava genuinamente comprometido, apesar de seus defeitos. Perceberam que estavam procurando o perfeito quando o bom estava bem na frente delas. E o bom é, na verdade, um milagre. É mais do que a maioria das pessoas jamais encontra. Mas muitas mulheres percebem isso tarde demais, depois que o divórcio é definitivo, depois que ele seguiu em frente e depois que os anos passaram. Têm que viver com a compreensão de que tomaram uma decisão baseada em uma mentira. Acreditaram que ir embora as levaria à felicidade, mas levou-as à mesma insatisfação, só que com mais solidão. Quero terminar com algo importante.
Não tento fazer ninguém se sentir mal nem prender as mulheres em situações infelizes. Tento oferecer uma imagem mais completa do que a que está sendo vendida. O discurso atual é: você está infeliz? Ele é o problema. Vá embora e seja livre. A imagem que eu ofereço é: você está infeliz. A causa pode ser mais complicada do que você pensa, e ir embora pode não resolver. Entenda a si mesma antes de dinamitar sua vida. Uma mulher propensa à insatisfação nos relacionamentos também o será fora deles. O padrão a segue até que ela aborde as expectativas e a programação cultural. Continuará procurando uma solução externa para um problema interno, pulando de relacionamento em relacionamento, acreditando sempre que a próxima mudança trará a paz. Nunca acontece porque ela está procurando no lugar errado. A paz não está em um homem diferente. Está em um relacionamento diferente consigo mesma e com sua definição de suficiente. Sei que isso não é tão emocionante quanto um deixo, rainha, mas pode ser verdade. Então, na próxima vez que ouvirem que as mulheres estão indo embora porque os homens não são bons o suficiente, perguntem por que essas mulheres continuam infelizes depois de irem embora. Por que a insatisfação as persegue? Por que os casais de lésbicas têm as taxas de divórcio mais altas? As respostas são incômodas, mas são as únicas que valem a pena ter. Aos homens, não interiorizem uma culpa que não lhes pertence. Deem o melhor de vocês, mas entendam que não podem consertar algo que não tem a ver com vocês. Às mulheres, façam perguntas difíceis antes de tomar decisões irreversíveis. Não quero que percebam o erro quando for tarde demais. Se esta história mudou sua forma de ver as narrativas modernas que cercam nossos relacionamentos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos nos aprofundando na história e nas verdades que a sociedade tentou enterrar. Cultivemos uma melhor compreensão do nosso futuro. O próximo tesouro de conhecimento será descoberto muito em breve.